Muito bem, pessoal. Dando sequência, nós vamos entrar num assunto super importante, envolve reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. E para que isso aconteça, o que é preciso ser feito? É preciso cumprir uma série de critérios que estão dispostos no capítulo 4, 5 e 6 do CPC 00. Inclusive, deve abarcar o 7 também. Então, a ideia é a seguinte: nós precisamos cobrir todo esse conteúdo e nós vamos fazer isso tematicamente, por ativo, depois passivo, então, as questões que envolvem o desempenho, receitas e despesas. A começar, portanto, pelo ativo. Mas, aproveitando a oportunidade, é interessante relembrar essa estrutura que nós temos aqui na tela, para que nós lembremos que nós temos dois grandes grupos de informações, e esses dois grandes grupos, eles estão definidos aqui nesses quadros em vermelho do lado esquerdo. Então, quais são os elementos relacionados à posição patrimonial e financeira? Esses que estão aqui: ativo, passivo e patrimônio líquido. Então, quando eu falo posição patrimonial, posição financeira, ativo, passivo e patrimônio líquido. Tudo aquilo que tem a ver com desempenho, receita e despesa. A diferença entre eles, lucro ou prejuízo. Nesse sentido, é importante, então, ter clareza que as demonstrações contábeis representam elementos patrimoniais de desempenho e que esses elementos ou classes possuem características econômicas específicas. Afinal de contas, eles são representados monetariamente e têm a ver com a atividade econômica da empresa, da entidade que reporta. Então, cada um desses elementos possui características específicas. E, por conta disso, é necessário considerar as três dimensões que estão no quadro em cinza: o conceito, reconhecimento e mensuração. O conceito permite identificar se algum elemento ou transação econômica é ativo, passivo, receita ou despesa. Por que eu não mencionei patrimônio líquido ou lucro? Porque o patrimônio líquido é identificado pela diferença entre ativo e passivo. E o lucro ou prejuízo, identificado pela receita menos despesas. Aqui eu incluo todos os custos e despesas. Então, são derivados desses principais, que são ativo, passivo, receita e despesa. Então, quando nós conseguimos identificar, aí é possível mensurar e reconhecer. Mensurar é atribuir valor, e reconhecer é incorporar na contabilidade. Entretanto, um dos maiores papéis e também uma das questões mais complexas da contabilidade é a mensuração. E mensuração significa atribuir valor, avaliar monetariamente transações e elementos econômicos. Então, dentro dessa situação chamada mensuração, temos uma situação muito ampla, diversas discussões e várias possibilidades para se avaliar monetariamente os elementos patrimoniais de desempenho. Também vamos abordar um pouco disso na sequência dessas últimas aulas, de agora até o final. E, claro, uma vez mensurado, é possível reconhecer. E sempre quando nós estamos falando de reconhecimento e mensuração, é importante considerar a relevância e a fidedignidade e, claro, a essência sobre a forma. Por quê? Porque quando nós falamos de relevância, nós estamos de olho nas informações que são materiais, que afetam decisões. Então, dependendo do esforço que será empregado para se mensurar, ou, enfim, identificar itens patrimoniais de desempenho, considerando, inclusive, a restrição ao custo, esse esforço vai ser maior ou menor. Ou seja,
mais voltado para uma estimativa confiável, ou mais voltado para uma estimativa confiável também, porém, talvez mais precisa. Então, conforme o que é possível de se atingir em termos de relevância e fidedignidade, nós temos esse gradiente, né, que pode ser atingido em maior ou menor grau. Aí, falando sobre a essência e sobre a forma, temos que lembrar que, atualmente, a contabilidade busca refletir a essência econômica dos fatos e não é meramente uma aplicação da norma. Então, os CPCs induzem a possibilidade para que avaliemos e tomemos decisões. Não existe uma tabelinha, um manual de procedimento cheio de passo a passo para que todas as possibilidades de mensuração e reconhecimento aconteçam. Não, nós temos diretrizes, que são princípios gerais, que nos ajudam a compreender a essência econômica, normalmente relacionada ao potencial de geração de caixa ou de consumo de caixa de algum elemento patrimonial ou de desempenho. E não apenas uma tabelinha ou um conjunto de regrinhas que vão explicar e orientar precisamente como reconhecer e mensurar. Isso ficou no passado, é uma situação ainda... vamos pegar o período de 2007 para trás. Então, isso ficou no passado, e hoje a contabilidade, depois que se internacionalizou, é bem mais evoluída e foca na essência econômica dos fatos, em detrimento da forma legal. E aí, pensando em como lidar com a mensuração dos elementos do ativo, passivo e assim sucessivamente, nós temos aqui essa espécie de ritual, que nós precisamos de conceitos claros para identificar os fenômenos econômico-financeiros que são contabilizáveis ou divulgáveis, normalmente aquilo que afeta ou pode afetar o patrimônio. Então, quando nós conseguimos identificar com base em conceitos, ou seja, conceito de ativo, passivo, receita e despesa, nós identificamos elementos que podem afetar o patrimônio da empresa. E esses elementos precisarão, portanto, serem avaliados de alguma forma, se possível. E, havendo essa possibilidade, aí sim, podemos registrar na contabilidade, registro e reconhecimento são sinônimos, e divulgar. Alguns elementos são divulgados, porém não são registrados. É uma espécie de antecipação de alguma situação que pode ocorrer, as chamadas contingências. E nós temos contingências ativas e passivas, e eu vou falar sobre isso na sequência. Então, com base nesse panorama, qual é o ritual? Temos que identificar com base nos conceitos, ativo, passivo, receita ou despesa, para então buscar formas de mensurar, se possível. E temos dezenas de bases de mensuração que permitem atribuir valor para ativos e passivos, e aí, conforme as circunstâncias, registro, divulgação, ou seja, incorpora-se à contabilidade e divulga, ou apenas divulga. Mas sobre isso, nós vamos discutir na sequência. Então, vou interromper agora, eu creio que essa aula introdutória é um bom ponto de partida, e na sequência teremos outras 3 para encerrar o módulo. Uma sobre ativo, outra sobre passivos, e depois sobre os elementos de desempenho, receita e despesa. Então, até mais.